Tá, meu nome é Luiz Rios de Moura Batista. Eu nasci em Porto Alegre em 1936 e cresci aqui. Em 1956 eu fiz vestibular para História Natural. Eu queria fazer agronomia, mas tinha receio do vestibular. Naquela época cada curso tinha a sua prova, né? Então eu fiz de História Natural, para o qual eu estava mais preparado. E gostei e não me arrependo de ter seguido essa carreira. Eu me formei em 58 no bacharelado, 59 licenciatura, e comecei a trabalhar como aluno assistente do Instituto Tecnológico do Rio Grande do Sul. Eu estudava anatomia de madeira. Na verdade, prestava serviço, fazia medições, observações ao microscópio, contagem de células. Depois disso, eu me formei, então não podia continuar nessa atividade. Então eu tive uma bolsa do CNPq e comecei a estudar a família leguminosas. Mas a minha vontade era fazer ecologia. Em 1961 eu recebi uma bolsa da reitoria da Universidade de São Paulo e fui para lá, onde fui orientado pelo professor Mário Ferri e assisti curso de especialização em biologia. Nós tínhamos 3 disciplinas. Do professor Ferri era ecologia vegetal, do professor Laboriot era fisiologia do desenvolvimento, especialmente reprodução. Estudamos muito fotoperiodismo naquela época. E a disciplina do professor Ailton Joly, de algas marinhas. Todas elas eram boas, eu aproveitei muito, mas o professor Joly era de tal maneira entusiasmado que me entusiasmou também, e eu resolvi estudar algas. O problema é que eu continuei querendo fazer ecologia, mas não de algas, ecologias de florestas. E fiquei dividido, então, entre essas duas coisas. Eu voltei para Porto Alegre em 1962 para assumir aqui na universidade o cargo de professor auxiliar de ensino. Naquela época não havia concurso, era escolhido pelo catedrático, professor Alarik Schultz. Ele me chamou, eu vim e continuei dividido entre algas e florestas. Eu coletava numa área de florestas, perto de Porto Alegre. Tentei fazer um trabalho de fitossociologia ali, em Morungava. Mas naquela época eu estava iniciando os cursos de pós-graduação. Antes a pós-graduação não era formal, não havia um curso com disciplinas, mas um professor
podia orientar alunos, né, que defendiam tese e recebiam o título de doutor. Naquela época foram criados cursos formais de pós-graduação, iniciando pelo mestrado. Eu me inscrevi no mestrado em botânica. Isso foi em 1969. Voltando um pouco para trás, em 1967 eu fui para a Alemanha fazer um estágio na Universidade de Göttingen com o professor Ehrenberg, com vistas a trabalhar em ecologia. Retornei em 69, o estágio foi muito bom. Quando estava no fim, me perguntaram se eu queria fazer o doutorado na Alemanha, mas para isso eu teria que ficar mais 4 anos. Então eu não quis, preferi voltar. Voltei e continuei a trabalhar um pouco em floresta, um pouco com as algas, e no fim eu fui para o lado das algas para fazer a minha dissertação nas algas marinhas de Torres, que é o único ponto do litoral do Rio Grande do Sul onde existem rochedos junto do mar. Todo o resto é areia. Então, o único lugar onde havia uma população de algas em condições naturais. Como o trabalho de algas avançou mais, eu terminei defendendo tese sobre as algas marinhas de Torres. Não foi uma dissertação de mestrado, porque na época surgiu a oportunidade de fazer a livre docência. A princípio eu não estava satisfeito com isso, mas era uma oportunidade que se oferecia, então eu decidi fazer, né? Então trabalhei com as algas de Torres, com orientação do professor Ailton, e o auxílio também do professor Schultz. Eu defendi a tese em 1975, já era docente na universidade desde 62, mas continuei sempre interessado em ecologia de florestas. E quando eu obtive o título de doutor, eu passei a orientar no curso de pós-graduação. Orientei alguns alunos em algas, mas a maior parte deles foi em ecologia de floresta. E formei alguns que hoje são colegas aqui e em outras universidades, de modo que, né, uma semente foi lançada, né? Em 1985 eu fiz concurso para professor titular. E em 1990 me aposentei. Me aposentei bastante moço, mas não larguei a universidade, continuei e continuo até hoje, né, com umas poucas aulas no curso de pós-graduação e com a
orientação de estudantes. Como a minha produção científica é muito reduzida, eu não posso continuar orientando. Então, eu estou orientando o último aluno e depois eu penso em me retirar, acho que já não é sem tempo. Pode ser difícil porque a gente gosta do que faz e viveu assim uma boa parte da vida ligado à universidade. Mas é assim. Eu fui chefe do departamento e fui coordenador do curso de pós-graduação. Isso já faz bastante tempo. A atividade administrativa não é minha vocação. Minha vocação é mais de observar a natureza. É disso que eu gosto. E talvez eu possa atribuir a minha pouca produção científica ao meu interesse por observar. Eu sei que isso é apenas uma parte, né? Que a gente deveria observar, estudar e contar para os outros. Mas eu sinto às vezes que eu me contento em ver, saber as coisas. Uma coisa talvez interessante é o meu interesse pela conservação da natureza. Desde cedo eu me interessei por esse aspecto, porque basta ter os olhos abertos para ver que as florestas, os campos, toda a natureza vai sendo modificada pela atividade humana. Tá. Então eu compreendo que a alteração do ambiente natural é uma fatalidade. Mas isso não quer dizer que a gente não possa conservar uma parte, em vez de degradar. A gente sabe que essa degradação do meio ambiente está ligado à pobreza, à degradação da sociedade humana também. O que me parece que a maioria das pessoas não compreende ou não quer compreender. Pensa-se em progresso, e o progresso é destruição. Quando, na verdade, progresso e conservação deveriam andar juntos. Mas então, desde cedo eu me interessei, aí eu tive influência de um grande batalhador que nós tivemos aqui, o Henrique Louis Rössler. Não conheci pessoalmente, mas eu lia os artigos que ele publicava na imprensa. Depois veio o Lutzenberger, que se tornou bastante conhecido também. Aí eu conheci pessoalmente o Lutzenberger, tive influência dele também, mas me envolvi nessa questão e participei, entre outras coisas, por exemplo,
do estabelecimento da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica no Rio Grande do Sul. E até hoje participo como convidado do Comitê da Reserva da Biosfera aqui no estado. E cheguei ao ponto de adquirir uma área de Mata Atlântica em Dom Pedro de Alcântara, município no litoral norte do estado. E ali eu tenho agora uma reserva particular, uma RPPN, onde eu posso observar a natureza e levo meus alunos para fazerem trabalhos lá. Depois adquiri outra área, uma área de Butiazal, quer dizer, uma área onde tem um palmar de butiás e que hoje está incluído no Parque Estadual de Itapeva. Isso são coisas assim que eu valorizo bastante. Quando eu estive em São Paulo, em 1961, né, eu tinha uma disciplina com o professor Laboriot, né, e Gil, Ivani e Sônia eram alunos também. Na disciplina de algas eu fui colega de Yumiko, que foi professora na USP, né, no EMI, e do Carlos Bicudo, os dois do Instituto de Botânica, que está no Rio de Janeiro, e Ossi, mas também não foi colega naquela época. A pós-graduação acho que é muito importante, né, para a formação de novos profissionais, né? Quer dizer, a graduação já forma, mas a pós-graduação assim dá um outro nível, uma outra qualidade, né? Acho que desse ponto de vista é uma coisa muito importante. Eu acho que atualmente a pós-graduação talvez esteja um tanto massificada, assim, esses prazos, essas exigências atuais, assim, no meu entender, são prejudiciais. Mas há quem pense o contrário também, que eu vejo assim que está se colocando muita dificuldade. Em vez de se exigir maior qualidade, está se fechando pós-graduação. Uma coisa, por exemplo, que eu acho muito errada é a publicação em revistas estrangeiras. Eu acho que nós tínhamos que ter boas revistas brasileiras e publicar em revistas nacionais na nossa língua, não em inglês. Nada contra o inglês, mas eu acho que nós tínhamos que formar um acervo brasileiro de literatura em biologia. Uma coisa acessível aos brasileiros. Nós estamos fazendo que seja acessível a pessoas em todo o mundo, o que não é mal, mas nós estamos deixando de fora os brasileiros que de modo geral não leem inglês. Eu falei que trabalhei com algas, ecologia, ou melhor, fitossociologia de florestas, mas faltou dizer também
tenho trabalhado com taxonomia, especialmente de leguminosas mimosoídeas. Estou preparando um livro junto com a professora Silvia Miotto, minha colega, né? A gente participa de um livro sobre leguminosas. Que